e com uma notícia muito triste que está repercutindo bastante. Uma fã de 23 anos morreu ontem durante o primeiro show da cantora norte-americana Taylor Swift, no Rio de Janeiro. Ela teria passado mal por causa do calor no Engenhão, no estádio Newton Santos. A sensação térmica no Rio ontem, gente, era de quase 60 graus. Nas redes sociais, o ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que a partir de hoje, por determinação da Secretaria do Consumidor, vai ser permitida a entrada de garrafas d'água de uso pessoal em material adequado nos espetáculos. E as empresas produtoras de espetáculos com alta exposição ao calor vão ter também de disponibilizar água potável gratuita em ilhas de hidratação de fácil acesso. A medida vale imediatamente. Já o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, lamentou a perda da jovem e se solidarizou também com a família. Segundo Castro, a Polícia Civil já abriu o inquérito e vai fazer uma apuração rigorosa sobre o caso. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, também se pronunciou e disse ser inaceitável o ocorrido. Paes anunciou novas medidas para o show deste sábado, como, por exemplo, antecipar a entrada em 1 hora e ocupar o anel de circulação para tirar o público do sol. O prefeito também anunciou novos pontos de distribuição de água e também aumento do número de brigadistas e de ambulâncias. A organizadora do evento, Time for Fun, também lamentou a morte da jovem. Agora, Cláudio Dantas, não há nem palavras para descrever uma tristeza como essa. Possivelmente era um evento aguardado pela jovem que morreu, pelos amigos, muito planejado, muito programado, e acontece uma tragédia como essa. Obviamente que o fato de a empresa organizadora do evento não permitir a entrada das pessoas com garrafa d'água é um ponto muito sensível e que precisa de atenção. Mas possivelmente o problema ou os problemas que levaram a uma situação como essa vão muito além disso. O que você acha? Olha, Lívia, bom, primeiro a gente lamenta muito, né? É uma perda, uma menina jovem e morrer numa circunstância tão trágica, ir para o show para se divertir e de repente vem a óbito. A gente tem de ter claro que esses shows precisam dar garantia de segurança, garantia de circulação, garantia de ventilação. Eu tenho uma amiga que me mandou, inclusive, imagens aqui, eu disponibilizei, compartilhei com a nossa produção. Ela estava no show com a filha e ela me passou um relato reclamando da ventilação, da pouca ventilação no show, porque me parece que eles colocaram uns alambrados de metal para separar o palco, para distanciar o palco do público e deveria, né, tinham até alguns ventiladores, algumas máquinas daqueles ventiladores industriais grandes, mas ela não viu esses ventiladores sendo ligados. Então, um problema de ventilação. Ela até falou que água estava sendo disponibilizada, mas a ventilação seria aí um ponto negativo, aí um ponto a ser realmente investigado nesse show. Não é a primeira vez que nós temos algum tipo de fatalidade, né, de morte envolvendo shows ou áreas de entretenimento, né? A gente tem o fatídico acontecimento na Boate Kiss, né, com a morte de centenas de jovens, e também por uma questão ali de falta de preparo, né, um incêndio que começou em função de fogos de artifício que eram usados dentro de uma casa de show fechada, né, com material inflamável. Então são coisas que realmente precisam ser muito bem reguladas e observadas. Um show desse porte, desse tamanho, imagina, a gente viu aqui o noticiário das pessoas que foram ao show, elas com o ingresso comprado, esperando na fila para ter uma posição melhor no palco, né, perto do palco ali, desde setembro. Eu não consigo imaginar as pessoas esperando um show há 2 meses, paradas numa fila, com acampadas, efetivamente estavam acampadas na calçada, esperando o dia do show. Quer dizer,
para além, né, de uma idolatria exacerbada. A gente está falando de idolatria na política, eu acho que também idolatria, seja ela em qualquer área, a gente precisa evitar, né, ainda mais uma coisa assim com fanatismo que beira a loucura, né? Agora, quando a gente fala de organização de um show com desse porte, efetivamente o poder público tem que se fazer presente, né? Não é possível que aconteça algo assim. Inclusive, assim, a gente espera que esse show também, todo o espetáculo tenha essas outras condições todas, né? Acontece uma briga, acontece qualquer tipo de problema, você tenha a capacidade de fazer o fluxo dessas pessoas para fora do estádio de uma maneira tranquila. E quando você percebe que se tem problema até de ventilação, é preciso que realmente as autoridades atuem, que haja uma investigação. Não é possível que a morte dessa menina ela também fique impune. É preciso buscar responsáveis, investigar o caso e proceder realmente protocolos de segurança que evitem que uma ocorrência dessa aconteça novamente. Eu vou até trazer mais algumas informações para agregar nesse comentário do Dantas, enquanto para quem está nos acompanhando pela TV e pelas plataformas digitais, consegue ver algumas imagens que foram registradas durante o show de ontem. Foram cerca de 1.000 desmaios atendidos pelo Corpo de Bombeiros. Então, a gente teve essa fatalidade com essa jovem de 23 anos apenas, mas outros jovens também, milhares, podemos dizer assim, 1.000 foram os registros feitos pelo Corpo de Bombeiros. Mas muitos jovens também correram esse risco. A gente está falando de um show em que cerca de 60.000 pessoas se aglomeraram no estádio Newton Santos. A previsão é de que hoje também haja esse volume de pessoas no show da cantora. Ontem nós tivemos uma sensação térmica no Rio de Janeiro de quase 60 graus Celsius. Então, com certeza, é fundamental que haja essa determinação que a gente acompanhou de liberar as pessoas a entrarem com a garrafa d'água, a disponibilizar também para essas pessoas o acesso fácil à água em situações como essa. Mas é preciso, como disse o Dantas, se atentar para toda uma questão estrutural que garanta a segurança dessas pessoas. Eu recebi um documento agora aqui do Fabrício Naidski, que está acompanhando aqui junto conosco essa situação também. A deputada federal, Érica Hilton, entrou com uma representação, a deputada federal por São Paulo, entrou com uma representação à Procuradoria Federal dos Direitos dos Cidadãos, que é do Ministério Público Federal, contra a organizadora do evento, a Time for Fun. Porque, segundo a deputada, houve um atentado à saúde dessas pessoas que participaram do evento, contra o bem-estar físico e também contra a vida desse público durante o show da Taylor Swift, que aconteceu ontem no Rio de Janeiro. Agora, Dantas, muito possivelmente a gente pode esperar outras reações como essa da deputada nos próximos dias, mesmo porque haverá mais 2 shows, contando com o de hoje, no Rio de Janeiro, e teremos ainda outros 3 aqui em São Paulo, com públicos igualmente gigantescos. Olha, eu acho que a responsabilidade agora está na mão da prefeitura, do governo, e é o caso de se reavaliar esse show ou as medidas, os protocolos que estão sendo adotados lá dentro. Mil pessoas desmaiadas significa que há um problema grave de infraestrutura. Não é algo pontual, alguém com uma sensibilidade maior ao calor acabou desmaiando, falecendo. Não. Quer dizer, essa menina ela faleceu, mas você teve mais de 1.000 aí desmaios, pelo que a gente está vendo, né? 1.000 casos de desmaios. Então, não é possível que se permita que ocorra um novo show hoje da mesma forma. É preciso que o Corpo de Bombeiros vá, que a administração vá ao local, que a prefeitura, o prefeito se desloque, entendeu? Se tiver que convocar, se o governador andou se manifestando também, eu acho que ele tem de ir também. Quer dizer, parlamentares, é importante realmente até aí a manifestação da Érica Hilton, porque é o que a gente estava falando antes, né? Você precisa buscar a responsabilização
dessas pessoas, dos organizadores desse show. 1000 desmaios significa que há um problema estrutural de circulação, de ventilação. Olha, a gente está vendo, né? Essa imagem mostra muito bem, um pouco antes, olha, quando ela faz essa panorâmica, inclusive essa imagem eu acho que é a que foi disponibilizada pela minha amiga que enviou. Ela estava no show. Então, quando ela faz essa panorâmica do show, você percebe, você que nos assiste na TV, você que nos ouve no rádio, ela está fazendo uma panorâmica do público e quando a câmera chega perto do palco, você percebe que, na verdade, existe um alambrado, existem placas de ferro, aí, de aço, né, altíssimas, que mantém o palco bem distante do público. Quer dizer, o público permanece isolado do palco. E essas placas são placas rígidas, não são gradeadas, né, aquelas grades que normalmente são utilizadas nesses shows. Elas são placas mesmo, placas sólidas que foram erguidas para isolar o público, né? Para que o público não acesse o palco. É uma distância enorme, me parece, talvez ali dentro seja uma área VIP, não dá para ver, mas você percebe que existem essas placas realmente, placas aí sólidas, então elas não permitem que o ar circule. Então é de fato uma necessidade de se revisar urgente antes do novo show, ou nós poderemos ter mais casos desses e até uma fatalidade, novas fatalidades. Eu vou chamar o Fabrício Naitsky, ele é nosso editor de internacional. Esse assunto, obviamente, diz respeito principalmente ao que está acontecendo aqui dentro do país, mas é porque ele está muito preocupado e impressionado, né, Naitsky? Porque ele vai ao show da Taylor, que vai acontecer aqui em São Paulo na sexta. Na verdade, serão 3 e ele vai participar do primeiro dessa sequência de 3 shows lá no Allianz Parque. E ele tem algumas experiências, desde o momento em que ele foi comprar o ingresso, para compartilhar com a gente, mostrando, né, Naitsky, que essa lotação preocupa no show, porque as pessoas estão todas aglomeradas, mas essa certa, entre aspas, aglomeração acontece desde que liberam os ingressos para serem vendidos, né? Claro, guardadas as devidas proporções. Lívia, o Dantas destacou muito bem, há uma preocupação muito grande envolvendo uma aglomeração desse tamanho. 60 mil pessoas no estádio Newton Santos ontem. Uma boa parte delas havia chegado horas antes, muitas horas antes da abertura dos portões. Na venda de ingressos, eu mesmo estive lá na porta do Allianz Parque, até entrando ao vivo aqui para a Jovem Pan para relatar como foi essa venda. A venda começou em junho e já tinha gente acampada na porta do estádio desde janeiro, para você ter ideia do tamanho da comoção que levou esse evento. São 3 shows no Rio de Janeiro, 3 shows em São Paulo. Isso preocupa muito. A gente sabe que as mudanças climáticas estão cada vez piores. A gente tem acompanhado a onda de calor por todo o Brasil, praticamente, com temperaturas altíssimas. E há uma preocupação, de fato, muito grande. Acompanhei relatos nas redes sociais das pessoas que estavam presentes ontem no Newton Santos reclamando de tapumes colocados pela produção, que em teoria seriam ali para impedir pessoas que estariam do lado de fora do estádio para conseguir olhar para o palco, para o lado de dentro, e até mesmo ali para separar certas áreas onde estavam o público. E segundo esses relatos, esses tapumes estariam ali dificultando a circulação de ar, ou seja, aumentando ainda mais a sensação térmica dentro do estádio. Outros relatos também, a gente já viu, já falou aqui, o Corpo de Bombeiros falou de 1000 pessoas que desmaiaram. Não é coincidência que 1000 pessoas desmaiaram num espaço com 60 mil pessoas ali, um público completamente ensandecido para ver a sua artista favorita. E essas pessoas, uma boa parte delas, relatou que elas inclusive foram para o posto de atendimento médico dentro do estádio e que foi oferecido a elas clonazepam, que é um remédio, um tarja preta, que em teoria, para quem entende um pouco mais do assunto, é mais especializado, sabe que não é exatamente um tratamento recomendado para esse tipo de caso. Então, assim, é muito preocupante. E dói muito a gente falar de um caso de uma menina como a Ana, que saiu do Mato Grosso do Sul para assistir esse show, investiu dinheiro, passou meses planejando, indo para o Rio de Janeiro, deixou a família lá no Mato Grosso do Sul e agora não vai voltar mais. Isso dói muito. Para quem acompanha shows, quem gosta de ir em eventos desse tipo, eventos de grande porte, sabe que, infelizmente, isso foi uma tragédia anunciada.
diversos shows que acontecem, não só no Rio de Janeiro, como em São Paulo, várias partes do Brasil, onde há pouco auxílio de produtoras, mesmo com os fãs enfrentando muito calor, passando por condições climáticas extremas. Quando não é calor, às vezes são temporais, os fãs ficam ali debaixo de muita chuva, sob perigo de raios, ou seja, isso preocupa muito. Como você falou, eu mesmo vou no show na sexta-feira que vem, vou levar minha irmã de 14 anos, vai ser o primeiro show dela. E quando a gente fala desse tipo de evento, a gente pensa em alegria, em felicidade, pensa em momentos bons com os nossos amigos. Eu mesmo estou aqui com a minha pulseirinha que a minha amiga Sara fez para mim, de presente para esse show. Os fãs têm trocado pulseiras e é uma forma da gente celebrar, da gente comemorar esse tipo de momento, esse tipo de evento. É o primeiro show da Taylor Swift no Brasil em mais de 10 anos e a gente não imagina que vai passar por algo desse tipo, que vai ser obrigado a trazer aqui notícias tão tristes, tão desoladoras quanto essa e que com certeza precisam sim ser investigadas. É muito delicado esse tipo de situação. Os fãs também, é importante a gente falar aqui, precisam ter cuidado, saber quais são os nossos limites, porque a pessoa se sujeita a uma situação dessas, ficar ali por horas na fila, sob o sol, é muito complicado de fato, e isso pesa muito, o corpo sente, cobra. Quantos relatos a gente não ouve de pessoas que infelizmente acabam desmaiando, perdem o show por conta disso e infelizmente no caso da Ana, ela veio a óbito, deixa um vazio muito grande para todo mundo. Que o caso da Ana sirva então de exemplo para que haja uma mudança estrutural na realização desses eventos.